Imagine descobrir uma carta histórica escrita por ninguém menos que Pôncio Pilatos, o governador romano responsável pela crucificação de Jesus Cristo. Agora imagine que nessa carta, ele não apenas relata os acontecimentos do julgamento e da crucificação, mas também descreve algo surpreendente: a ressurreição de Jesus. Segundo essa antiga carta enviada ao imperador Tibério, Pilatos teria vivido um profundo arrependimento por seu papel nos eventos que marcaram a história da humanidade. Ele descreve Jesus como um homem de virtude inigualável, amplamente reconhecido como profeta da verdade e chamado por seus seguidores de Filho de Deus. Um homem que curava doentes e ressuscitava mortos. Pilatos afirma que a presença de Jesus causava uma impressão inesquecível em todos que o encontravam. Apesar disso, foi vítima da inveja dos líderes religiosos, o que culminou em sua condenação. Mas o que mais chama a atenção é a descrição física detalhada de Jesus feita por Pilatos. Ele diz que Jesus era um homem alto, com um semblante que misturava amor e temor. Sua fisionomia era marcante, e sua expressão impunha respeito reverente. Os cabelos tinham a cor de uma castanha madura e caíam naturalmente até os ombros. No topo da cabeça, havia uma divisão natural no cabelo, semelhante ao estilo dos nazarenos, o que reforçava sua imagem distinta e significativa. A testa de Jesus era plana e delicada, sem manchas ou rugas, como se sua pele fosse protegida de qualquer imperfeição. Um leve rubor adornava seu rosto, dando ainda mais harmonia à sua aparência. Pilatos descreve ainda que o nariz e a boca de Jesus eram perfeitamente proporcionais e formados de maneira tão precisa que pareciam esculpidos. Essa carta, se verdadeira, não apenas se tornaria um documento valioso sobre a história do cristianismo, mas também nos traria uma das descrições mais raras e vívidas do rosto de Jesus. Uma imagem capaz de tocar o coração de quem lê. Fique atento até o final dos próximos vídeos para mais descobertas como essa. E compartilhe com alguém que precisa conhecer essa história esquecida pelos séculos. Pilatos, em sua carta ao imperador Tibério, continua descrevendo Jesus com riqueza de detalhes, como se quisesse fixar sua imagem no tempo. Ele fala da barba de Jesus, espessa, da mesma tonalidade dos cabelos, ligeiramente bifurcada e não muito longa. Cada detalhe era cuidadosamente apresentado para que o leitor formasse uma imagem clara e reconhecível daquele homem singular. Mas é na descrição dos olhos que Pilatos nos leva num mergulho profundo. Os olhos de Jesus, segundo ele, eram cinzentos claros, brilhantes e intensos, com um olhar que parecia penetrar a alma de quem os encontrava. Eles tinham a capacidade de reprovar ou consolar sem uma única palavra. Eram olhos que continham uma sabedoria ancestral, uma mistura de calma e firmeza. Pilatos destaca que, embora profundamente compassivo, Jesus tinha uma postura nobre e madura. Era um homem sério, gentil, acessível, de poucas risadas, mas que chorava com frequência, revelando um coração sensível e uma profunda empatia com aqueles ao seu redor. A carta continua revelando ainda mais sobre sua personalidade. Jesus possuía uma beleza singular, que o destacava entre todos os homens. Suas mãos e braços eram especialmente agradáveis de contemplar, o que reforçava ainda mais sua presença serena e marcante. Sua postura era reservada, mas carregava uma eloquência impressionante. Quando questionado por Pilatos sobre suas crenças religiosas, Jesus respondeu com serenidade: "Eu sou um rei, mas o meu reino não é deste mundo." Essas palavras deixaram Pilatos profundamente impactado, pois demonstravam que Jesus falava de algo que ia muito além do poder humano. Curioso, Pilatos perguntou se ele era um deus. E Jesus, com simplicidade e profundidade, respondeu: "Tu dizes que eu sou, pois eu sou a verdade e a vida." Essas palavras ficaram gravadas na mente de Pilatos, que passou a enxergar Jesus como alguém muito além do comum, um homem com uma sabedoria e visão que transcendiam qualquer entendimento terreno. Contudo, o clima político da época era tenso. A pressão dos líderes religiosos aumentava, os tumultos em Jerusalém se intensificavam, e Pilatos se viu numa posição delicada. Mesmo relutante, percebeu que, para evitar um levante, teria que ceder. E foi assim que ele deu a ordem para a crucificação, não por justiça, mas para preservar a paz. Porém, ao fazer isso, algo extraordinário começou a acontecer. Segundo a carta de Pôncio Pilatos ao imperador Tibério, algo extraordinário aconteceu no momento da crucificação de Jesus. O céu escureceu. O sol deixou de brilhar. Estrelas surgiram em pleno dia.
Era como se a própria natureza estivesse reagindo diante da injustiça que acontecia diante dos olhos de todos. Pilatos menciona que sentiu um peso imenso em sua consciência naquele instante. Em um gesto simbólico, ele correu para lavar as mãos, tentando demonstrar que não queria ser responsabilizado pelo sangue de um homem justo. Essa atitude marcou a história como símbolo de omissão, de tentativa de se isentar da culpa. Mas Pilatos sabia, no fundo, que aquele gesto não apagaria o que havia sido feito. Ele descreve aquele momento como algo em que o mundo pareceu parar. Os mortos foram vistos por muitos como se tivessem ressuscitado. Aquilo que ele testemunhou naquele dia era sem precedentes. E apesar de ter cumprido sua responsabilidade política, algo dentro dele nunca mais foi o mesmo. A lembrança de Jesus, seu olhar, sua serenidade, sua mensagem, permaneceu viva na mente de Pilatos. A descrição feita por ele foi uma das mais detalhadas já registradas sobre a aparência de Cristo. Em uma época sem fotografia ou pinturas realistas, essa carta permitia que o leitor visualizasse Jesus como se estivesse diante dele. O mais impressionante é que Pilatos, alguém que não teria razão para embelezar ou exaltar Jesus, descreve tudo com profunda admiração. Isso mostra o impacto que Jesus teve sobre ele. Então, a carta avança para os dias que seguiram a crucificação. Rumores começaram a circular em Jerusalém. Jesus havia ressuscitado. Esses boatos chegaram até Pilatos. Intrigado e preocupado, ele enviou soldados para investigar. Mas o túmulo estava vazio. Relatos diziam que Jesus aparecera para diversas pessoas, inclusive seus discípulos, e que teria subido aos céus. Ao saber disso, Pilatos sentiu um misto de temor e curiosidade. Nunca havia testemunhado nada parecido. Conforme expressa na carta, Pilatos reconhece que Jesus não era um homem comum. Sua convivência breve com aquele homem mudou sua visão do mundo. Ele termina esse trecho sugerindo que talvez a história que testemunhou em Jerusalém mudaria o destino da humanidade para sempre. Depois disso, Pilatos passa a descrever o clima político tenso da Judéia. Admite que Jerusalém era uma das cidades mais difíceis de governar. Estava em constante temor de uma revolta. Seu antecessor, Valério Grato, já havia alertado sobre o caráter imprevisível do povo judeu. Com poucos soldados e pouca assistência do Império, Pilatos se via isolado. Reflete que a expansão exagerada de Roma talvez levaria à sua ruína, já que o território conquistado ultrapassava a capacidade de controle e defesa. Foi essa pressão, política e militar, que o empurrou a tomar decisões duras, como a crucificação de Jesus. Num trecho marcante, ele relembra a primeira vez que ouviu sobre Jesus, um jovem de aparência celestial que anunciava um novo ensinamento em nome dos deuses. Pilatos admite que, inicialmente, duvidava, mas com o tempo, reconheceu que aquele homem não era comum. Ele era diferente de todos os que já haviam cruzado seu caminho. Pilatos relata que no início sentia receio de que Jesus pudesse incitar o povo contra os romanos. No entanto, logo percebeu que suas palavras transmitiam uma mensagem de paz e reconciliação. Para Pilatos, isso foi surpreendente. Ele chegou a pensar que Jesus parecia mais amigo dos romanos do que dos judeus, o que o fez sentir-se menos ameaçado. Certa vez, enquanto caminhava próximo ao tanque de Siloé, viu um grupo de pessoas reunidas. No meio delas, um homem tranquilo encostado em uma árvore discursava serenamente. Ao perguntar quem era aquele homem, foi informado de que se tratava de Jesus. Pilatos descreve a cena como inesquecível. O contraste entre a pele clara e os cabelos dourados de Jesus e a aparência mais escura das pessoas ao seu redor chamava a atenção. Nunca havia visto alguém com uma expressão tão serena e doce. A presença de Jesus irradiava uma paz indescritível. Essa descrição minuciosa, feita por Pilatos, talvez seja o único relato documentado da aparência de Jesus fora dos evangelhos. Ele menciona que os cabelos dourados e a barba lhe davam um aspecto quase celestial. Detalhes que, ao longo dos séculos, geraram debate entre estudiosos. Seriam traços reais ou acréscimos de copistas posteriores? Independentemente disso, Pilatos registra sua visão quase mística de um homem com cerca de 30 anos, cuja fisionomia destoava tanto dos demais que parecia pertencer a outro mundo. Era alguém com uma beleza espiritual que transcendia qualquer padrão da época. Apesar de sentir o desejo de se aproximar de Jesus, Pilatos preferiu não interromper o momento. Em vez disso,
ordenou a seu secretário, Manal, um homem de confiança e fluente em hebraico, que se juntasse à multidão para ouvir o que Jesus dizia. Quando Manal retornou ao pretório, estava visivelmente impactado. Segundo seu relato, nunca ouvira palavras tão profundas e sábias, nem mesmo entre os filósofos mais prestigiados de Roma. Um dos ensinamentos transmitidos foi a resposta dada por Jesus a um rebelde judeu que perguntou se era certo pagar tributo a César. Jesus respondeu: "Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus." Essa resposta, além de carregada de sabedoria política, revelava um senso de justiça, que tocou Pilatos. Ele passou a enxergar Jesus como alguém pacífico, não como ameaça ao Império Romano. Por isso, decidiu conceder liberdade total para que Jesus continuasse ensinando e reunindo discípulos, sem qualquer restrição por parte do governo. Pilatos acreditava que, ao permitir a atuação livre de Jesus, estava promovendo a paz e evitando conflitos. Porém, sua decisão causou forte indignação entre os líderes religiosos, que viam em Jesus uma ameaça à sua autoridade. As queixas contra Jesus passaram a ser frequentes no pretório. Os líderes ameaçaram recorrer diretamente a César, caso Pilatos não tomasse uma atitude. Mesmo assim, Pilatos manteve-se firme, pois não via motivos para prender alguém que, para ele, promovia justiça e equilíbrio. Contudo, a tensão em Jerusalém crescia rapidamente. Diante da iminência de uma insurreição, Pilatos relata que tomou uma medida extrema para restaurar a paz, mesmo sabendo que ceder à pressão dos líderes religiosos contrariava seus próprios princípios de justiça. Pilatos sentia que não poderia permitir que um conflito se intensificasse em sua província. Assim, decidiu por fim condenar Jesus, não por encontrar nele culpa, mas para evitar uma crise maior. Ele continua a relatar sua decisão final e as consequências que ela trouxe para si e para Jerusalém. Reconhece que, apesar de seu papel como governador romano, sua autoridade foi forçada pelas circunstâncias. A pressão dos líderes religiosos e do povo o levou a fazer algo que, em seu íntimo, sabia ser injusto. Ele revela que se sentiu como um espectador impotente em meio ao julgamento de Jesus, enquanto os chefes religiosos insistiam que ele representava uma ameaça ao judaísmo e ao povo judeu. Mesmo assim, tentou uma última alternativa. Ofereceu ao povo a escolha entre Jesus e Barrabás, um prisioneiro conhecido. Sua intenção era que a multidão libertasse Jesus. Para sua surpresa e desespero, o povo escolheu Barrabás, um criminoso, e condenou Jesus. Ao presenciar essa escolha, Pilatos entendeu que havia algo mais profundo em jogo, algo que talvez jamais compreenderia completamente. Naquele momento, decidiu lavar as mãos em público, em um gesto simbólico de que a decisão não era inteiramente sua. No entanto, ele sabia que a responsabilidade moral daquela ação o perseguiria. Pilatos menciona que, ao dar a ordem final para a crucificação, sentiu um peso avassalador, como se estivesse rompendo com algo maior do que ele próprio. A memória do olhar de Jesus, sua serenidade diante da multidão furiosa, permaneceu viva em sua mente. Logo após a execução, eventos misteriosos e inexplicáveis aconteceram. Segundo Pilatos, uma escuridão profunda cobriu a cidade ao meio-dia. Era algo que jamais havia testemunhado. O sol desapareceu do céu, estrelas surgiram em pleno dia, e a lua parecia tingida de sangue. A população ficou aterrorizada, e a atmosfera era de inquietação sobrenatural. Alguns dos mortos, conta ele, foram vistos saindo de seus túmulos e caminhando entre os vivos. Esses sinais pareciam indicar que o mundo inteiro estava respondendo à morte de Jesus. Esses acontecimentos abalaram profundamente Pilatos, que sentiu uma culpa esmagadora se instalar em sua consciência. Percebeu que lavar as mãos jamais seria suficiente para se livrar do peso do que havia feito. Ele menciona que o impacto da crucificação foi tão grande que parecia ter mudado o curso da história. Acreditava que aqueles eventos seriam lembrados por gerações. Mesmo sem entender completamente a missão de Jesus, sabia que o significado de sua morte ultrapassava qualquer compreensão humana. A carta entra então em uma reflexão pessoal. Pilatos conta que, após a crucificação, Jerusalém parecia envolta em uma estranha melancolia. Rumores sobre a ressurreição começaram a circular. Alguns diziam que Jesus havia aparecido para seus seguidores. Outros afirmavam que ele fora visto por muitos antes de subir aos céus. Pilatos, incrédulo mas intrigado, não pôde ignorar tais histórias.
Para tentar entender o que realmente havia acontecido, ordenou que soldados fossem ao túmulo onde Jesus havia sido sepultado. Contudo, o túmulo estava vazio. Os soldados relataram que a pedra havia sido removida e o corpo já não estava lá. Esse mistério levou Pilatos a se questionar profundamente, pois sabia que não havia explicação lógica para o desaparecimento. Ao final da carta, ele expressa um misto de arrependimento e fascínio. Reconhece que a figura de Jesus era incomparável e que sua presença transformou tudo ao redor, inclusive ele mesmo. Pilatos reconhece que sua breve passagem por Jerusalém deixou uma marca profunda em todos que encontraram Jesus, inclusive nele próprio. Ao refletir sobre o passado, admite que sua vida foi transformada para sempre por aquele breve e intenso encontro. Mesmo tendo cumprido seu papel como governador, algo em seu coração havia mudado. Ele pressentia que talvez tivesse estado diante de alguém extraordinário, alguém cuja missão transcendia qualquer poder humano. Com essa percepção, Pilatos finaliza sua carta a Tibério, sugerindo que os acontecimentos em Jerusalém jamais seriam esquecidos. E talvez, com o tempo, até o próprio Império Romano reconhecesse a importância de Jesus. Esse testemunho, que fala da ressurreição e da imortalidade da mensagem de Cristo, mostra como ele impactou até mesmo aqueles que, em teoria, estavam do lado oposto. A carta de Pilatos torna-se, assim, mais do que um documento. É uma prova de que Jesus não foi apenas um homem, mas algo além da compreensão humana. Ao concluir sua carta, Pilatos menciona um artefato curioso, a chamada Pedra de Pilatos. Descoberta séculos depois perto do Teatro de Cesareia Marítima, na região em que Pilatos governou, essa pedra traz uma inscrição com seu nome, Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia, dedicada ao imperador Tibério. Embora datada de muito depois de sua época, essa evidência arqueológica confirma a presença de Pilatos naquela região, ligando seu testemunho à realidade histórica. Voltando ao tema central, Pilatos reflete que seu relato sobre Jesus poderia ser questionado ou até ignorado pelas autoridades romanas. Ainda assim, sente que foi testemunha de algo que ia além de sua compreensão. Ele não buscava explicações, apenas queria que Tibério reconhecesse que os acontecimentos em Jerusalém foram únicos e dignos de serem preservados. Ao longo dos séculos, a carta de Pilatos e a pedra que leva seu nome tornaram-se objetos de estudo e reflexão para quem busca evidências históricas sobre Jesus. Os detalhes da aparência de Cristo descritos por ele, cabelos dourados, olhos penetrantes, postura majestosa, combinados à humildade e sabedoria, ainda hoje são reverenciados por milhões. A carta termina com uma nota de reflexão. Pilatos sugere a Tibério que os rumores da ressurreição e as histórias sobre Jesus não devem ser ignorados, pois pareciam carregar uma verdade mais profunda. Ele sabia que a história da crucificação não desapareceria. Aquele homem, simples e condenado para evitar uma revolta, estava destinado a um papel muito maior. Com esse último pensamento, sela sua narrativa como quem pressente que sua própria vida estava marcada para sempre pela presença de Jesus. A carta e a pedra deixadas por Pilatos são, portanto, mais do que relíquias históricas. São testemunhos de que Jesus viveu e que deixou uma marca eterna não só em seus seguidores, mas até em seus julgadores. Hoje, ao conhecer o conteúdo dessa carta, podemos compreender como um governador romano, em meio a um dilema ético e político, foi um dos primeiros a reconhecer a profundidade e singularidade da figura de Jesus Cristo. Se essa história tocou o seu coração, deixe nos comentários a sua opinião, respeitando sempre os demais. Esse vídeo foi feito com muito cuidado. Cada informação foi selecionada com responsabilidade. Tudo o que pedimos em troca é que você nos apoie deixando o seu gostei, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilhe com alguém que também está nessa jornada de fé. Agora, fique à vontade para clicar no vídeo que está na sua tela e continuar sua busca pela verdade. Que Deus te abençoe.